A dor na parte inferior das minhas costas já era uma velha amiga, uma companheira constante desde a sexta hora do meu turno. Cada passo que eu dava no chão polido da tratoria do bairro enviava um latejar surdo pelos músculos, que há muito tinham esquecido o que era descansar de verdade. O cheiro forte de manjericão fresco e de molho de tomate cozinhado lentamente agarrava-se ao meu uniforme como uma segunda pele, misturando-se com os vestígios tênues do vinho caro que tinha salpicado o meu avental durante a correria do jantar. Eu equilibrava 3 pratos de ossobuco no braço esquerdo, navegando por entre mesas cheias de homens com fatos que custavam mais do que o meu aluguer mensal, e mulheres a cintilar com diamantes que capturavam o brilho suave dos candelabros de cristal. A tratoria do bairro não era o tipo de restaurante onde alguém como eu pertencia, a não ser como empregada. Aninhada numa rua pitoresca na Rua da Bica, em Alfama, tinha sobrevivido a 3 gerações da família Caruso e tornara-se o ponto de encontro não oficial para todas as famílias italianas importantes de Lisboa e arredores. Lembro-me daquela noite com uma clareza que, às vezes, me assusta. Era para ser só mais um turno infernal, desses que te sugam a alma e te deixam a desejar que a faculdade chegue logo ao fim para poder fugir de tudo. Mas, claro, não foi. Nunca é com a gente. O engraçado é que eu nem devia estar a pensar naquilo. A minha cabeça devia estar nos estudos, nos atrasos da renda, nas contas. Mas eu estava lá, presa naquele torpor entre o cansaço e a rotina, e mal sabia que a minha vida estava prestes a virar de pernas para o ar, num piscar de olhos, ou melhor, numa mensagem garatujada na palma da mão. Mais tarde, o Pedro, o gerente de sala, contaria a versão dele do que tinha acontecido naquela noite. Para ele, tudo não passou de uma série de infelicidades. Um empregado novo e incompetente, um dos clientes mais importantes a sair a meio da refeição, e eu, a Ana, a portar-me de forma estranha, pairando perto da sala privada. Lembro-me dele a resmungar, a prancheta debaixo do braço, a testa suada como sempre. Ana, a mesa 12 precisa da conta, e a sala privada quer mais uma garrafa daquele Barolo especial, e tem um tipo novo a trabalhar hoje à noite. O Antônio ficou doente, então mandaram alguém da agência. Fica de olho nele. Não queremos passar vergonha, não é? O Pedro, coitado, estava tão preocupado com a reputação do restaurante que não via o que se passava por debaixo do nariz dele. Para ele, era só mais um dia, mais um problema a gerir. Ele nunca percebeu a tensão no ar, o olhar fixo daquele homem na sala privada. Nunca veria a minha mão, nem a cara do João, nem o segundo em que tudo mudou. Para ele, a preocupação era só o caos do serviço e a conta da mesa 12. Pobre Pedro, ele vive num mundo tão pequeno. Pois é, o Pedro apareceu ao meu lado, os olhos a pairar pela sala de jantar como um falcão à procura de presa. Ele é um homem baixinho, com o cabelo a rarear e um brilho perpétuo de suor na testa, do tipo de pessoa que prospera com o estresse dos outros. Eu acenei, depositando o ossobuco na mesa 7, com um sorriso ensaiado antes de olhar para a estação de serviço onde o novo empregado estava. Ele era alto, de ombros largos, com o cabelo escuro cortado rente ao crânio e uma postura que gritava militar, não hospitalidade. As suas mãos atrapalhavam-se com o saca-rolhas, os dedos demasiado grossos e desajeitados para o trabalho delicado. Havia algo no modo como ele se portava que me fez arrepiar a nuca. Uma sensação que eu tinha aprendido a confiar, de anos a viver em bairros onde o instinto significava a sobrevivência. A sala de jantar zumbia com conversas em italiano e português, o tilintar dos copos e os acordes suaves de Puccini a flutuar de colunas escondidas. Eu movia-me pelo espaço como um fantasma, repondo copos de água, limpando pratos vazios,
antecipando necessidades antes que fossem expressas. Era uma habilidade que eu tinha aperfeiçoado ao longo de 3 anos na tratoria do bairro. A capacidade de estar presente sem ser vista, de servir sem intrometer. A minha avó Sofia teria orgulho da minha eficiência, se não das circunstâncias que me tinham trazido até aqui. A família Romano, a minha família, tinha sido algo em Trás-os-Montes, em Portugal, antes que a guerra e a pobreza nos espalhassem pelos oceanos. A dona Sofia contava-me histórias de casas grandes e olivais, de alianças forjadas ao longo de gerações e de dívidas de honra que transcendiam o dinheiro. Eu sempre tinha assumido que eram contos de fadas, o tipo de embelezamento que as velhas usavam para tornar a pobreza menos permanente. Mas às vezes, quando eu servia certos clientes, aqueles com nomes antigos e dinheiro ainda mais antigo, eu apanhava vislumbres de reconhecimento nos seus olhos, como se estivessem a ver o rosto de outra pessoa sobreposto ao meu. Naquela noite, a sala privada estava ocupada por uma festa sobre a qual eu tinha sido avisada em sussurros. A mesa do Duca, o Pedro tinha chamado, com uma reverência que beirava o medo. João Duca não era o tipo de homem cujo nome aparecia nos jornais ou cujo rosto era conhecido do público em geral. Ele operava nas sombras. A sua influência era sentida, não vista. O seu poder era medido pelo silêncio que caía quando ele entrava numa sala, e não pelo barulho que fazia. Eu nunca o tinha servido diretamente. Essa honra era reservada para o pessoal mais antigo. Mas eu tinha-o observado à distância, notando a forma como outros homens poderosos o tratavam, como a sua mera presença parecia mudar a gravidade do ambiente. De repente, o novo empregado deixou cair um tabuleiro de copos perto da porta da cozinha, o estrondo cortando o ruído ambiente como um tiro. Eu encolhi-me observando-o a apressar-se para recolher os cacos, os seus movimentos bruscos e inexperientes. O Pedro materializou-se ao lado dele, sibilando reprimendas num italiano rápido que o homem claramente não entendia. Outro alarme tocou na minha mente. Que tipo de agência enviava um empregado de mesa que não falava italiano para a tratoria do bairro? Entreguei a conta à mesa 12, recolhi os copos de vinho vazios do balcão e encontrei-me a flutuar mais perto da estação de serviço, onde o novo homem estava, a fingir que organizava os guardanapos. De perto, eu podia ver a tensão na sua mandíbula, a forma como os seus olhos continuavam a lançar olhares para a sala privada, onde o João Duca estava sentado com os seus associados. O seu olhar não era o olhar curioso de alguém deslumbrado pela proximidade do poder. Era focado, calculista, o olhar de um caçador a observar a presa. O arrepio que me percorreu a espinha não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Eu posicionei-me perto da estação de café, a polir copos que já estavam limpos, observando o estranho com o canto do olho. O casaco dele estava estranho no lado esquerdo, uma protuberância subtil que a maioria das pessoas não notaria, mas que eu reconhecia de ter crescido no bairro da Graça, de conhecer rapazes que carregavam proteção nas calças e homens que resolviam disputas com mais do que palavras. Quando ele pegou num monte de guardanapos limpos, a sua manga subiu o suficiente para revelar algo metálico preso no antebraço. Uma faca escondida sob o tecido, posicionada para acesso rápido. As minhas mãos tremeram enquanto eu pousava o copo, a minha mente a correr por entre as possibilidades. Chamar o Pedro? Ele exigiria provas. Perderíamos minutos preciosos questionando o meu julgamento. Chamar a polícia? Eles nunca chegariam a tempo. E além disso, a tratoria do bairro tinha um entendimento com certas autoridades que tornava a intervenção oficial complicada. Alertar alguém da mesa do Duca? Eu não conhecia os protocolos deles. Não sabia se aproximar-me seria visto como uma ameaça em vez de ajuda. O estranho estava a mover-se agora, abandonando o seu pretexto de trabalho, a derivar em direção ao corredor que levava à sala privada.
A sua mão deslizou para dentro do casaco, os dedos a enrolar-se em algo que eu não conseguia ver. O tempo comprimiu-se em batimentos cardíacos, cada um a martelar nos meus ouvidos como um tambor. Eu agarrei na jarra de vinho do balcão e numa caneta do meu bolso do avental, rabiscando palavras na palma da minha mão com uma velocidade desesperada. A tinta borrou na minha pele úmida, mas a mensagem era legível. Tinha de ser. Caminhei em direção à sala privada com a confiança de alguém que tinha todo o direito de estar ali, o meu sorriso de empregada fixo no lugar, apesar do terror que me arranhava o peito. O estranho estava logo à minha frente, o seu ritmo a acelerar, a sua intenção inconfundível. Empurrei-o com um com licença murmurado e entrei primeiro na sala, cruzando diretamente para onde João Duca estava sentado à cabeceira da mesa. Ele levantou os olhos quando me aproximei e pela primeira vez vi o seu rosto claramente. Mandíbula forte, sombreada por barba por fazer. Olhos escuros que continham inteligência e algo mais duro por baixo. Maçãs do rosto que poderiam ter sido esculpidas em mármore. Um rosto que pertencia a pinturas renascentistas, bonito e perigoso em igual medida. O cabelo estava penteado para trás no clássico estilo italiano. Um relógio de prata a brilhar no pulso. O colarinho da sua camisa, sob medida, aberto o suficiente para revelar uma corrente de ouro a repousar sobre a pele olivácea. Levantei a jarra de vinho com a mão esquerda e comecei a servir, inclinando o meu corpo de forma que a palma da minha mão direita ficasse virada para ele. A mensagem desesperada, garatujada na minha pele, visível apenas para os seus olhos. Empregado falso, és o alvo hoje. Foge. O seu olhar desceu para a minha mão e eu observei a compreensão registrar-se na sua expressão sem qualquer mudança visível. Não houve um alargamento dos olhos, nem uma inspiração brusca. Nenhuma traição de alarme. Ele simplesmente olhou para a minha palma, leu as palavras e depois levantou os olhos para os meus com uma intensidade que me fez prender a respiração. Durante 3 segundos que se estenderam para a eternidade, olhamo-nos. Uma estranha que tinha acabado de arriscar tudo para avisar um homem que não conhecia e um homem cuja vida dependia de confiar na palavra de uma empregada de mesa que ele nunca tinha notado antes. Nesses 3 segundos, algo passou entre nós. Um reconhecimento de um tipo diferente. Um reconhecimento de coragem que transcendia as circunstâncias. Então João Duca pegou no guardanapo, limpou a boca com elegância casual e levantou-se da sua cadeira como se tivesse simplesmente lembrado de uma chamada telefônica importante. Disse algo aos seus associados num dialeto demasiado rápido para eu seguir. E depois estava a caminhar para a porta lateral. Os seus movimentos sem pressa, apesar da morte que o tinha espreitado. Continuei a servir vinho para os restantes convidados. As minhas mãos firmes agora que o pior tinha passado. O meu coração a martelar contra as minhas costelas, com força suficiente para partir ossos. Atrás de mim, ouvi o estranho praguejar em voz baixa. Ouvi-o arrastar de pés quando ele percebeu que o seu alvo tinha desaparecido. Ouvi as perguntas confusas do Pedro sobre por que a sala privada se tinha esvaziado de repente. A crise tinha passado. O momento tinha terminado. E, no entanto, enquanto eu terminava as minhas rondas e me retirava para a cozinha para recuperar o fôlego, eu soube com absoluta certeza que algo tinha acabado de começar. O resto do meu turno passou num borrão de movimentos mecânicos e sorrisos forçados. O meu corpo agir automaticamente, enquanto a minha mente repetia aqueles 3 segundos num ciclo interminável. O peso do que eu tinha feito acentuou-se sobre mim lentamente, como neve a acumular-se num telhado. Cada minuto adicionava outra camada de realização, até que eu mal conseguia respirar sob a pressão. Eu tinha avisado um chefe da máfia sobre uma tentativa de assassinato. Eu tinha me envolvido em algo que existia num mundo muito afastado do meu. Um mundo onde as dívidas eram pagas com sangue e os favores tinham preços que eu não conseguia imaginar.
O estranho desapareceu pouco depois de João ter saído, a escorregar pela entrada da cozinha, enquanto o Pedro estava distraído com o caos da partida repentina da sala privada. Ninguém questionou a sua ausência. Trabalhadores de agência vinham e iam, rostos facilmente esquecidos na constante rotação do pessoal do restaurante. Mas eu lembraria o rosto dele, a frieza calculista nos seus olhos, a forma como a sua mão se tinha movido em direção àquela lâmina escondida. Eu lembraria e questionaria o quão perto eu tinha chegado de testemunhar algo irreversível. Quando eu terminei o turno, às 23 horas, os meus pés doíam e o meu uniforme cheirava a alho e fadiga. A noite de outubro tinha ficado fria, um vento cortante a atravessar o casaco fino que eu tinha agarrado naquela manhã, quando o tempo ainda tinha vestígios do calor do outono. Abri a porta lateral para o beco, já a planear a rota do metro para casa, já a calcular quantas horas de sono eu conseguiria salvar antes da minha aula matinal na faculdade comunitária. O carro preto parado à entrada do beco parou-me. Era elegante e caro, o tipo de veículo que aparecia em filmes sobre homens poderosos e as mulheres tolas o suficiente para os amar. O motor roncava com um ronronar silencioso que falava de engenharia alemã e gosto italiano. As janelas eram escuras o suficiente para esconder quem quer que estivesse lá dentro. Os meus dedos apertaram a alça da minha mala, enquanto cada instinto gritava para eu me virar, para encontrar outra saída, para fingir que nunca tinha visto nada. Então a porta traseira abriu-se e João Duca saiu. Ele parecia diferente longe dos candelabros e das toalhas engomadas da tratoria do bairro. O casaco dele tinha desaparecido. As mangas da sua camisa branca, arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos e uma tatuagem que se enrolava do pulso ao cotovelo em padrões que eu não conseguia decifrar na luz tênue. A corrente de ouro ao seu pescoço apanhava o brilho do candeeiro de rua, e o anel na sua mão direita, um pesado anel de sinete com um brasão que eu não reconhecia, cintilou enquanto ele se encostava à porta do carro. "Senhorita Romano", ele disse, e o som do meu apelido na sua voz enviou um arrepio pelo meu corpo, que não tinha nada a ver com o frio. O seu italiano era suave, acentuado com a cadência particular de alguém que o tinha aprendido com a família, e não com livros didáticos. "Partiste antes que eu pudesse agradecer-te devidamente." Eu permaneci onde estava, mantendo a distância entre nós, como um talismã contra o que quer que estivesse prestes a acontecer. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho. A sua risada foi suave, inesperada. "O teu trabalho é servir vinho, não salvar vidas. Isso requer algo completamente diferente." Ele afastou-se do carro e deu um passo na minha direção. E apesar de mim, eu dei um passo para trás. O sorriso que curvou os seus lábios sugeriu que ele tinha notado e achado divertido. "Não te vou fazer mal, Ana. Vim expressar a minha gratidão." O uso do meu primeiro nome assustou-me. "Como é que sabe?" "Eu sei tudo sobre todas as pessoas que trabalham naquele restaurante." Ele disse sem arrogância, simplesmente a afirmar um facto. Verificações de antecedentes, histórias familiares, situações financeiras. É assim que eu me mantenho vivo no meu tipo particular de trabalho. Os seus olhos, escuros e ilegíveis, prenderam os meus com uma intensidade que me fez apertar o estômago. Ana Romano, 23 anos, estudante na Faculdade de Lisboa, a fazer gestão de empresas, criada pela tua avó, Sofia Romano, depois de os teus pais terem morrido num acidente de carro quando tinha 7 anos. Atualmente a residir num apartamento-estúdio na Avenida do Forno da Cal, com 3 meses de renda em atraso porque o teu apoio financeiro foi atrasado. A recitação clínica da minha vida parecia uma violação, cada detalhe despojado e examinado sob uma luz dura. Andou a vigiar-me. "Vigílio toda a gente." Ele deu mais um passo para mais perto e desta vez eu mantive-me firme. "Mas até hoje eras apenas um nome num ficheiro. Agora és a mulher que viu o que mais ninguém viu e agiu quando mais ninguém agiria. Isso torna-te interessante, Ana Romano."
A forma como ele disse interessante fez o meu pulso acelerar de maneiras que me recuso a examinar. Não quero ser interessante para si. O querer tem muito pouco a ver com isso. Ele enfiou a mão no bolso e eu fiquei tensa, meio a esperar uma arma apesar das suas garantias. Em vez disso, ele tirou um cartão de visita, papel creme grosso com um único número de telefone gravado a ouro. O homem que viste hoje à noite estava a trabalhar para um grupo que tem tentado afastar-me da minha posição há meses. Eles mataram 3 dos meus associados, queimaram 2 das minhas propriedades e hoje à noite estiveram a segundos de alcançar o seu objetivo. A sua voz permaneceu firme, conversacional, como se estivesse a discutir o tempo em vez de assassinato. Tu impediste isso. Devo-te uma dívida. Olhei para o cartão, mas não o peguei. Não quero nada de si. Toda a gente quer alguma coisa. Ele deu mais um passo, perto o suficiente para eu sentir o seu perfume, sândalo e algo mais escuro, mais caro, e ver a ligeira cicatriz que lhe percorria a mandíbula. Proteção, dinheiro, oportunidade. Tens lutado durante anos, Ana. A lutar sozinha contra um mundo que não recompensa a luta. Eu poderia mudar isso. A oferta pairava entre nós, a cintilar com possibilidade e perigo. Pensei nas histórias da minha avó, na glória perdida da família Romano e nas dívidas de honra que tinham moldado o seu mundo. Pensei nos avisos de renda atrasada a empilhar-se no meu balcão, nos livros de texto que eu não podia comprar, no futuro que eu estava lentamente a afogar-me a tentar alcançar. Por quê? Perguntei, a minha voz mal um sussurro. Por que ajudaria alguém que nunca conheceu? Algo mudou na sua expressão, uma fenda na máscara de controlo que ele usava tão sem esforço. Romano, ele repetiu como se estivesse a saborear a palavra. O meu avô costumava falar desse nome. Ele dizia que os romanos e os Duca eram aliados na velha terra antes da guerra nos separar pelos oceanos. Ele dizia que eram pessoas de honra, pessoas que mantinham a sua palavra quando todos os outros quebravam a sua. Os seus olhos vasculharam o meu rosto, à procura de algo que eu não conseguia identificar. Quando vi o teu apelido na lista de pessoal, perguntei-me se era coincidência. Agora acho que talvez fosse algo mais. A ideia de que as nossas famílias estavam ligadas a gerações, que o destino ou a mera coincidência nos tinha levado a este momento, era demasiado estranha para processar. Balancei a cabeça, dando um passo para trás em direção à segurança do beco. Eu não acredito no destino. Eu também não. Não acreditava até hoje. Uma porta abriu-se algures atrás de mim. Vozes a espalhar-se pela noite enquanto outros membros do pessoal terminavam os seus turnos. O encanto do momento estilhaçou-se, e eu de repente percebi o quão expostos estávamos, o quão facilmente esta conversa poderia ser mal interpretada por qualquer um que nos visse. Eu preciso ir, eu disse, virando-me para a rua. Ana. O seu nome parou-me mais eficazmente do que qualquer barreira física. O homem que veio por mim hoje à noite não será o último. Eles sabem que me avisaste. Eles têm pessoas em todo o lado a observar, à espera. Já não está segura. Eu devia ter ficado aterrorizada. Em vez disso, senti-me estranhamente calma, como se uma parte de mim estivesse à espera disto, a preparar-se para isto, sem nunca saber por quê. Nunca estive segura, eu disse baixinho. Isso não é novidade. Então, deixa-me oferecer-te algo que é. Ele estendeu o cartão novamente. Proteção. Sem cordas, sem obrigações, apenas o conhecimento de que alguém está a cuidar de ti. Por que faria isso por uma estranha? O seu sorriso era pequeno, quase triste. Porque o meu avô teria querido que eu o fizesse. Porque os romanos salvaram a vida dele uma vez, há muito tempo, e um duca sempre paga as suas dívidas. Ele apertou o cartão na minha mão, os seus dedos quentes contra a minha pele fria. Pensa nisso, e quando estiveres pronta para falar, liga para aquele número, a qualquer hora, de dia ou de noite. Antes que eu pudesse responder,
Ele estava a deslizar de volta para o carro, a porta a fechar-se com um suave baque de maquinaria à cara. O motor ronronou para a vida e depois ele partiu, os farolins a desaparecerem ao virar da esquina, deixando-me sozinha no frio de outubro, com um cartão de visita a queimar na minha palma e perguntas a multiplicarem-se mais rápido do que eu conseguia contar. Não liguei naquela noite, nem na noite seguinte, nem na noite depois dessa. Mas guardei o cartão. E cada vez que eu ia para o trabalho, cada vez que eu pegava o metro para casa, cada vez que eu ficava acordada no meu pequeno apartamento, a ouvir os sons da cidade, eu sentia olhos em mim que não tinham estado lá antes, a observar, à espera. Se pertenciam à gente do João ou aos inimigos sobre os quais ele me tinha avisado, eu não sabia dizer. O que eu sabia era que a minha vida tinha mudado no espaço de 3 segundos e de uma mensagem garatujada na minha palma. E não havia como voltar à mulher que eu tinha sido antes. Momentaneamente, preciso parar aqui. Toda esta situação, a minha vida virar do avesso, o fato de eu, uma estudante a lutar para pagar as contas, ter salvado um homem como João Duca, e ele ter reaparecido na minha vida com uma história de dívidas ancestrais. Era tão surreal, não é? Na minha terra, diríamos que eu estava a meter-me em sarilhos muito maiores do que o meu prato. Eu costumava pensar que contos de fadas eram só para livros, mas aqui estava eu, no meio de algo que parecia saído de um. E essa história da minha avó e da avó dele? Por que razão a dona Sofia, uma mulher tão orgulhosa e tão presa às suas raízes, sujata, fica me dizendo, escondeu-me uma parte da nossa história, talvez para me proteger. Mas será que me protegeu mesmo? Ou só me deixou despreparada para um mundo que afinal me viria buscar? Não sei. É uma confusão de emoções, de gratidão e medo, de curiosidade e uma estranha sensação de que isto, de alguma forma, era para ser. Enfim, de volta à história. Passaram-se 3 semanas antes de eu o ver novamente. Os dias tinham adquirido uma qualidade estranha. Momentos banais pontuados por flashes de hiperconsciência que me deixavam exausta. Eu notava coisas às quais nunca tinha prestado atenção antes. O mesmo carro estacionado em frente ao meu prédio 2 dias seguidos. Um homem a demorar-se demasiado perto da entrada do metro. O peso subtil de ser observada mesmo quando eu não conseguia identificar o observador. João tinha me avisado que eu já não estava segura. E embora eu tivesse rejeitado as suas palavras como exagero teatral, a realidade provara o lentamente certo. Alguém tinha entrado no meu apartamento enquanto eu estava na faculdade. Nada tinha sido roubado. Eu não tinha nada de valor para levar. Mas as gavetas tinham sido abertas, os papéis remexidos, a cuidadosa organização das fotografias da minha avó perturbada. Quem quer que tivesse vasculhado o meu espaço fora profissional, não deixando impressões digitais, nem danos, nada que eu pudesse denunciar à polícia sem parecer paranoica. Mas eu sabia, eu sentia a violação nos meus ossos. O conhecimento de que estranhos tinham tocado nas minhas coisas, respirado o meu ar, estado onde eu estava. Naquela noite, finalmente liguei para o número no cartão. Ele chegou dentro de 1 hora. A batida à minha porta foi suave, quase hesitante. Nada como a entrada forçada que eu tinha meio que esperado. Quando abri, João estava no meu corredor estreito, parecendo incrivelmente deslocado no seu casaco sob medida e sapatos de couro contra o cenário de tinta descascada e luzes fluorescentes bruxuleantes. A sua expressão era cuidadosamente neutra, mas algo nos seus olhos mudou quando ele viu o meu rosto, lendo o medo que eu pensava ter escondido. Posso entrar? Eu afastei-me, deixando-o entrar no espaço que de repente parecia menor, mais gasto, mais inadequado na sua presença. Ele não comentou a mancha de água no teto, ou os móveis em segunda mão, ou as paredes nuas que eu nunca me tinha preocupado em decorar. Em vez disso, o seu olhar varreu a sala com eficiência profissional,
notando pontos de entrada, linhas de visão, potenciais vulnerabilidades. Quando é que isto aconteceu? Ele perguntou, já sabendo o que eu lhe ia dizer. Hoje, enquanto eu estava na faculdade. Envolvi os braços em mim mesma, de repente fria, apesar do aquecedor a funcionar. Eles mexeram em tudo. As cartas da minha avó, as minhas fotografias, até as minhas notas de aula. A minha voz quebrou na última palavra e eu odiei-me pela fraqueza. Por que fariam isso? Estão à procura de vantagens. Ele virou-se para me encarar e pela primeira vez vi raiva genuína na sua expressão. Não o tipo frio e controlado, mas algo mais quente, mais pessoal. Algo que possam usar contra ti se te tornares um problema. Provas de segredos, ligações, qualquer coisa que te possa tornar vulnerável. Ele fez uma pausa, estudando o meu rosto. A tua avó deixou-te alguma coisa? Documentos, cartas, objetos da velha terra? A pergunta apanhou-me desprevenida. Apenas a caixa de joias dela e algumas fotografias. Nada de valor. Posso vê-las? Algo no seu tom fez-me hesitar, mas levei-o até o pequeno baú que estava na minha cômoda. Uma caixa de madeira entalhada com flores que a minha avó tinha trazido de Trás-os-Montes quando imigrou aos 17 anos. Abria para revelar o conteúdo modesto. Um fio de contas de vidro, um anel de prata manchado, uma fotografia desbotada de uma jovem mulher em frente a uma vila que eu não reconhecia. João pegou na fotografia com uma reverência cuidadosa, segurando-a à luz como se procurasse mensagens escondidas nos tons sépia. A sua expressão mudou, subtil, mas inconfundível. Reconhecimento, surpresa, algo mais profundo que eu não conseguia nomear. Sabes o que é isto? Ele perguntou, a sua voz estranhamente rouca. Eu abanei a cabeça. A minha avó nunca falava da vida dela em Portugal. Contava histórias, mas nunca sobre a família, nunca sobre por que tinha saído. Eu sempre assumi que era demasiado doloroso. Ele pousou a fotografia gentilmente, os seus dedos a demorarem-se na borda. Esta vila pertencia à minha família há 3 gerações antes da guerra. E a mulher nesta fotografia... Ele fez uma pausa, e quando olhou para mim, havia algo novo nos seus olhos. Algo que me fez o coração bater forte no peito. Ela era a amiga mais próxima da minha bisavó, Sofia Romano, a tua avó. As palavras levaram um momento a penetrar, e quando o fizeram, a sala pareceu inclinar-se à minha volta. Isso é impossível. Olha para a inscrição no verso. Peguei na fotografia com os dedos trêmulos e virei-a. Lá, em tinta desbotada, estava uma linha de escrita italiana que eu nunca tinha notado antes. Per sempre ao fine cielo dopo lì, 1938. Para sempre até ao fim. CRLD. Lúcia Dantas, João disse baixinho, a mãe do meu avô. Ela e a tua avó eram como irmãs. Quando a guerra veio e as famílias tiveram de se dispersar, juraram proteger os descendentes uma da outra. Não importa para onde o destino as levasse. Afundei-me na beira da minha cama, a fotografia apertada nas minhas mãos, a tentar reconciliar esta revelação com tudo o que eu pensava saber sobre a minha família. A minha avó nunca tinha mencionado os Duca, nunca tinha sugerido uma ligação que remontava a gerações. Ela tinha me criado com histórias de Trás-os-Montes, mas sempre como se fosse um conto de fadas distante, não uma história viva que um dia me pudesse alcançar e reclamar. Por que ela não me contaria? Eu sussurrei. João sentou-se ao meu lado. Não perto o suficiente para tocar, mas perto o suficiente para eu sentir o calor a irradiar do seu corpo. Talvez ela quisesse proteger-te. A reputação da família Duca cresceu mais sombria ao longo dos anos. Talvez ela esperasse que, ao manter-te ignorante, ela pudesse manter-te a salvo de um mundo do qual ela tinha escapado. Pensei no rosto da minha avó quando lhe contei sobre o meu trabalho na tratoria do bairro.
A estranha expressão que tinha passado pelas suas feições antes de ela sorrir e me desejar boa sorte. Teria ela sabido? Teria ela suspeitado que trabalhar naquele restaurante eventualmente me colocaria em contato com a família que ela tinha passado uma vida a evitar? Isso não muda nada, eu disse, mais para me convencer a mim mesma do que a ele. Só porque as nossas avós eram amigas não significa... Muda tudo. A sua voz era gentil, mas firme. Tu salvaste a minha vida, Ana. Agora entendo por quê. Não foi coincidência ou sorte, ou mesmo a tua coragem natural, embora tenhas muita. Foi algo mais antigo, mais profundo. O laço entre as nossas famílias a chamar através das gerações, a exigir ser honrado. A intensidade nos seus olhos tornava difícil respirar. Olhei para o lado, focando-me na fotografia, nos rostos de duas jovens mulheres que tinham vivido e amado e perdido num mundo que já não existia. Conta-me sobre ela, eu disse. Lúcia Dantas. Conta-me sobre a amizade que partilharam. E assim ele fez. Durante horas sentamo-nos no meu apartamento apertado, enquanto João tecia histórias da velha guarda, em Trás-os-Montes, antes da guerra, de duas famílias que tinham construído impérios lado a lado, do amor entre Sofia e Lúcia, que tinha transcendido os limites do sangue e do casamento. Ele falava da sua bisavó com uma ternura que me surpreendeu, revelando profundidades sob o exterior perigoso que eu não esperava encontrar. Eu ouvi, fazendo perguntas, preenchendo as lacunas de uma história que eu nunca soube que me estava a faltar. Quando ele finalmente parou, a primeira luz cinzenta do amanhecer espreitava pela minha janela. Tínhamos falado a noite toda e, de alguma forma, impossivelmente, o medo que me tinha levado a chamá-lo transformou-se em algo completamente diferente. Devias dormir, ele disse, levantando-se da cama com uma rigidez que sugeria que ele também sentiu cansaço. Vou pedir a alguém para vigiar o prédio. Não serás mais incomodada. Eu acompanhei-o até a porta, de repente relutante em vê-lo partir. João, o seu nome soava estranho na minha língua, íntimo de uma forma que eu não tinha pretendido. O que acontece agora? Ele virou-se na porta, o seu rosto meio na sombra. Agora, honramos o laço que as nossas avós criaram. Eu protejo-te porque lhes devo isso e... ao homem que quero ser. A sua mão levantou-se, afastando uma madeixa de cabelo do meu rosto com uma gentileza infinita. E talvez, se estiveres disposta, descubramos o que mais as nossas famílias nos deixaram para encontrar. Ele partiu antes que eu pudesse responder, deixando-me à porta com o cheiro do seu perfume a pairar no ar e uma fotografia encostada ao meu coração. Ele voltou na noite seguinte, e na noite depois dessa, sempre à mesma hora, logo após o pôr do sol, quando a cidade se transformava da aspereza do dia para algo mais suave, mais indulgente. Ele nunca anunciava as suas visitas, nunca ligava antes. Simplesmente aparecia à minha porta com café da padaria italiana na Rua da Bica, ou pastelaria embrulhada em papel de cera, pequenas oferendas que pareciam enormes na sua consideração. Nós sentávamos-nos à minha pequena mesa, ou na varanda a observar a rua, a falar sobre tudo e sobre nada, a construir algo para o qual eu não tinha nome. João não era o homem que eu esperava. As histórias que eu tinha ouvido sobre ele, sussurros de aviso de colegas de trabalho, cautelas cuidadosamente formuladas pelo Pedro, pintavam um retrato de cálculo impiedoso, de violência exercida sem remorsos, de um homem que tinha chegado ao poder por cima dos corpos daqueles que o tinham oposto. E talvez essas histórias fossem verdadeiras. Eu via vislumbres desse homem às vezes na fria eficiência com que ele emitia ordens ao telefone, na forma como os seus associados o tratavam com um respeito que beirava o medo. Mas havia outro João, um que só emergia nos momentos de silêncio entre nós. Ele citava Dante de memória, o seu sotaque a engrossar com emoção, enquanto recitava passagens que a avó lhe tinha ensinado.
Ele ria das minhas tentativas terríveis de cozinhar as receitas da minha avó, depois arregaçava as mangas e mostrava-me a maneira certa de amassar a massa, as suas mãos a moverem-se com uma competência que sugeria uma domesticidade escondida. Ele ouvia quando eu falava dos meus sonhos de abrir um pequeno negócio um dia, de construir algo que fosse só meu, e fazia perguntas que mostravam que ele realmente se importava com as respostas. Por que ficaste nesta vida? Perguntei-lhe uma noite enquanto observávamos o pôr do sol pintar o bairro da Graça em tons de ouro e âmbar. És inteligente, educado. Poderias ter feito qualquer coisa. Ele ficou em silêncio por um longo momento, a olhar para o horizonte com uma expressão que eu não conseguia ler. Porque é quem eu sou, ele disse finalmente. A minha família construiu algo aqui, algo que importa para a nossa comunidade, mesmo que o resto do mundo o chame de criminoso. Protegemos pessoas que não têm mais ninguém para as proteger. Resolvemos disputas que a polícia ignora. Somos aqueles a quem chamam quando o sistema falha. E a violência? A sua mandíbula apertou. Um mal necessário. Não gosto dela, Ana. Cada vida que eu tirei pesa em mim, mesmo as que mereciam. Mas no meu mundo, a misericórdia é frequentemente confundida com fraqueza. E a fraqueza mata pessoas. Ele virou-se para me encarar, os seus olhos a prenderem os meus com uma honestidade dolorosa. Não vou fingir ser quem não sou. Isto é o que eu sou. Um homem que faz coisas terríveis para proteger as pessoas que ama. Se isso te assusta, eu entendo. Devia ter me assustado. Cada parte racional do meu cérebro gritava que eu estava a brincar com fogo, que esta ligação só podia acabar em desastre. Mas quando olhei para João, não vi um monstro. Vi um homem moldado por circunstâncias que ele não tinha escolhido, a carregar fardos que teriam quebrado alguém mais fraco, a lutar para manter a honra num mundo que recompensava a desonestidade. Não tenho medo de ti, eu disse baixinho. O alívio que brilhou no seu rosto foi tão profundo, tão inesperado, que me fez doer o peito. Ele estendeu a mão para a minha, os seus dedos entrelaçando-se nos meus, num gesto que parecia ao mesmo tempo novo e antigo, como se tivéssemos estado de mãos dadas durante vidas sem o saber. O meu avô costumava dizer que o valor de um homem é medido pela mulher que está ao seu lado, ele murmurou. Eu nunca entendi o que ele queria dizer, até agora. O momento estendeu-se entre nós, carregado de possibilidade e perigo. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Podia senti-lo a construir-se como pressão antes de uma tempestade. E pela primeira vez na minha vida, eu não fugi disso. O beijo dele foi gentil no início, uma pergunta em vez de uma exigência. Os seus lábios roçaram os meus com uma ternura requintada, dando-me todas as oportunidades para me afastar, para escolher a cautela em vez do desejo. Quando eu não o fiz, quando me inclinei para ele, respondendo à sua pergunta com uma das minhas, algo mudou no ar entre nós. O beijo aprofundou-se, a sua mão subindo para segurar o meu rosto, enquanto a outra me puxava para mais perto. E por um momento perfeito, o mundo reduziu-se ao sabor dele, à sensação dele, à correção impossível de estar exatamente onde eu estava. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar mais pesadamente do que devíamos, a sua testa descansou contra a minha. Estive sozinho por muito tempo, ele sussurrou. Não por circunstância, mas por escolha. Na minha posição, os apegos são perigosos. Amar alguém significa dar aos teus inimigos uma arma para usarem contra ti. O seu polegar traçou a linha da minha mandíbula, e eu estremeci, apesar do calor da noite. Mas contigo, não consigo lembrar-me porque isso importava. Talvez não tenha que importar, eu ouvi-me dizer. Talvez alguns riscos valham a pena correr. A sua risada foi suave, quase lamentosa. Pareces a tua avó. O meu avô dizia que ela era a mulher mais corajosa que ele alguma vez conheceu, tola o suficiente para acreditar no amor num mundo concebido para o destruir. E ela estava certa? O amor sobreviveu?
Ela morreu nos braços da tua avó. Ele disse, as palavras a prenderem-se na sua garganta. Depois da guerra, depois de tudo o que tinham perdido, elas encontraram-se novamente aqui em Portugal e passaram os seus últimos anos juntas. A minha família pensou que a Lúcia tinha ficado senil quando deixou o nosso complexo para ir viver com a mulher Romano no bairro da Graça. Mas eu acho que ela só se lembrou do que realmente importava. A imagem de duas velhas que tinham sobrevivido à guerra, à perda e a décadas de separação, reunidas no fim, trouxe lágrimas aos meus olhos. Entendi agora porque a minha avó nunca tinha falado dos Duca, porque ela tinha mantido aquela parte da sua história trancada. A dor de perder a Lúcia teria sido demasiado grande para revisitar, as memórias demasiado preciosas para partilhar com alguém que não as tinha vivido. Elas ficariam felizes, eu disse suavemente, por nós termos encontrado. João puxou-me para perto, envolvendo-me nos seus braços, como se pudesse proteger-me de tudo o que esperava para além daquele momento. Elas diriam que somos tolos. Ele corrigiu. E estariam certas. Isto é perigoso, Ana. Estar comigo pinta um alvo nas tuas costas. Já há um alvo nas minhas costas, lembrei-o. Pelo menos assim, não o enfrento sozinha. Ficamos na varanda até as estrelas aparecerem, a falar sobre o futuro que estávamos lentamente a construir a partir dos escombros dos nossos passados separados. Ele contou-me sobre os seus planos para legitimar mais dos seus negócios, para tirar o império da sua família das sombras e levá-lo para a luz. Eu contei-lhe sobre os meus sonhos de terminar a faculdade, de provar que uma Romano podia ter sucesso sem depender da proteção de mais ninguém. Nenhum de nós mencionou os obstáculos óbvios, os inimigos que o queriam morto, o mundo que nunca aceitaria a nossa relação, o perigo que agora tocava ambas as nossas vidas. Por uma noite permitimos-nos fingir que o amor era suficiente. Aprenderíamos em breve que não era. O ataque veio 3 dias depois. Eu estava a voltar do metro, a mala pesada com livros da faculdade, a mente ocupada com um exame próximo. A rua estava calma, o tipo de noite de outubro que fazia o bairro da Graça parecer quase pacífico, folhas a arrastar-se pelo passeio como segredos sussurrados. Não notei a carrinha até ela parar ao meu lado, nem registrei o perigo até a porta lateral se abrir e mãos me puxarem para dentro. Eu lutei. A minha avó tinha me ensinado a lutar. Tinha se assegurado de que eu sabia dar um soco e soltar um aperto, lições que eu tinha dispensado como desnecessárias até aquele momento. Arranhei as mãos que me seguravam, gritei o mais alto que os meus pulmões permitiam, contorci-me e chutei com tudo o que tinha. Mas havia demasiado fortes, demasiado experientes neste tipo particular de violência. Um pano pressionado sobre o meu rosto, produtos químicos corrosivos a inundar o meu nariz e boca, e o mundo dissolveu-se em escuridão. Quando acordei, estava num armazém. A iluminação industrial projetava sombras duras sobre o chão de cimento, manchado com substâncias que eu não queria identificar. As minhas mãos estavam atadas atrás de mim, a corda a cravar-se nos meus pulsos, e a minha cabeça latejava com as consequências do que quer que tivessem usado para me subjugar. 3 homens estavam perto, a falar em russo, uma língua que eu não entendia, mas que reconhecia de filmes e da ocasional entrega de Brighton Beach na tratoria do bairro. Um deles notou que eu estava acordada e disse algo aos outros. Eles riram, um som que me gelou o sangue. A namorada do Duca, um deles disse num inglês muito acentuado. Agora vamos ver quanto ele pagará para a ter de volta. O medo arranhava a minha garganta, mas por baixo dele algo mais se agitou. Raiva, desafio, o orgulho romano teimoso que a minha avó tinha incutido em mim, junto com as lições de luta. Eu não lhes daria a satisfação de me ver encolher. Ele não vai pagar nada, eu disse, a minha voz mais firme do que eu esperava. Eu não sou ninguém para ele. O homem que tinha falado agachou-se à minha frente, o seu rosto demasiado perto, o seu hálito ácido com álcool barato.
Nós estivemos a observar, menina. Nós o vimos vir ao seu apartamento. Nós o vimos beijar na varanda como um rapaz apaixonado. João Duca não beija mulheres de quem não gosta. O sorriso dele era cruel. Ele vai pagar ou nós a enviaremos de volta aos pedaços. A porta do armazém abriu-se com um estrondo. O que aconteceu a seguir existiu em fragmentos instantâneos de violência que a minha mente lutava para processar. Homens a entrar pela entrada, a mover-se com precisão militar, tiros a ecoar nas paredes de cimento, corpos a cair e, no centro de tudo, João. O seu rosto uma máscara de fúria fria que eu nunca tinha visto antes e esperava nunca mais ver. Ele matou o homem que me tinha ameaçado sem hesitação, sem misericórdia. Depois estava a cortar as minhas amarras, a abraçar-me contra o seu peito, a murmurar palavras em italiano que eu estava demasiado chocada para traduzir. As suas mãos moveram-se sobre mim, verificando lesões, o seu toque simultaneamente gentil e desesperado. Estás magoada? Ele exigiu. Eles fizeram-te... Estou bem. As palavras saíram num soluço. Estou bem, João. Estou bem. Ele tirou-me daquele armazém como se eu não pesasse nada, passando pelos corpos dos homens que me tinham levado, passando pelos seus próprios soldados que desviavam os olhos por respeito. Um carro esperava lá fora, com o motor a funcionar, e ele colocou-me no banco de trás com uma ternura que contrastava violentamente com o que ele acabara de fazer. A viagem passou em silêncio. Eu encolhi-me ao seu lado, a tremer com o choque tardio, enquanto a sua mão acariciava o meu cabelo num ritmo contínuo e suave. Quando chegamos ao seu complexo, uma fortaleza de casa em Cascais que eu só tinha visto de fora, ele levou-me para dentro e só me pousou quando chegamos a um quarto decorado em tons suaves de azul e creme. Estás segura agora, ele disse, a sua voz rouca. Nunca mais te tocarão. Juro pela sepultura do meu avô. Como é que me encontraste? O rastreador. Ele pressionou um beijo na minha testa. Mandei cozer um no teu casaco no dia seguinte a terem invadido o teu apartamento. Devia ter te dito, mas sabia que recusarias. A sua mandíbula apertou. Se eu tivesse chegado 5 minutos mais tarde, não chegaste. Estendi a mão para tocar o seu rosto, sentindo a tensão sob a sua pele. Vieste por mim. Vou sempre vir por ti. A intensidade na sua voz era quase assustadora. Compreendes, Ana? Custe o que custar, faça o que tiver de fazer, agora és minha para proteger. A possessividade nas suas palavras devia ter me alarmado. Em vez disso, acentuou algo profundo dentro do meu peito, preenchendo espaços que eu não sabia que estavam vazios. Naquele momento, rodeada pela evidência do seu poder e violência, compreendi pela primeira vez o que significava ser amada por um homem como João Duca. Significava ser protegida a qualquer custo. Significava ser valorizada como algo precioso. Significava aceitar que as mesmas mãos que me seguravam tão gentilmente eram capazes de coisas indizíveis quando essa proteção era ameaçada. Não vou sair, eu disse suavemente. Nunca mais. O alívio na sua expressão era profundo o suficiente para partir corações. Ele puxou-me para perto e eu enterrei o rosto no seu peito, inalando o cheiro de pólvora e perfume caro, de violência e ternura entrelaçadas. Ficamos assim por um longo tempo, duas pessoas unidas por sangue e história, e algo mais novo, mais frágil que estava a crescer entre nós, apesar de todas as razões para não o fazer. Casa comigo, ele sussurrou contra o meu cabelo. Recuei, procurando no seu rosto qualquer sinal de que ele estava a brincar. Não havia nenhum. A sua expressão era absolutamente séria, absolutamente vulnerável de uma forma que eu suspeitava que poucas pessoas tinham visto. João, não hoje, não amanhã, mas um dia, quando isto acabar. Quando eu tiver tornado este mundo seguro o suficiente para tu andares nele livremente. As suas mãos seguraram o meu rosto.
os polegares a enxugar as lágrimas que eu não tinha percebido que estava a derramar. Diz que casas comigo, Ana Romano. Diz que serás a minha esposa, a minha parceira, a mãe dos meus filhos. Diz que estarás ao meu lado até o fim. As palavras ecoaram na minha mente, entrelaçando-se com a inscrição daquela velha fotografia. Per sempre ao fine, para sempre até o fim. Sim, eu respirei. Sim, João, sim. O beijo dele tinha o sabor da salvação e do perigo, de tudo o que eu alguma vez tinha temido e de tudo o que eu alguma vez tinha desejado. E enquanto ele me abraçava naquele quarto cheio de luz azul suave, eu soube que, o que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Duas famílias finalmente reunidas depois de gerações separadas. Dois corações que se tinham encontrado através do tempo e da tragédia. O mundo exterior podia chamar-nos de tolos, podia tentar destruir-nos, mas éramos romanos e ducas, herdeiros de um amor que tinha sobrevivido à guerra e à perda e a décadas de silêncio. Nós sobreviveríamos a isto também. 6 meses mais tarde, eu estava ao altar da igreja de Santo Antônio, em Alfama, a usar o vestido de noiva da minha avó que tinha sido cuidadosamente preservado em papel de seda por 60 anos. A renda estava amarelada com a idade, o estilo décadas fora de moda, mas eu não teria usado outra coisa. Era a bênção da minha avó do além, era a sua aprovação de um casamento que ela, de alguma forma, sempre soubera que aconteceria. A igreja estava cheia de pessoas de 2 mundos. Os associados de João nos seus fatos caros, os meus colegas da faculdade, mulheres italianas idosas que tinham conhecido a minha avó e se lembravam do nome romano das histórias que as suas próprias mães tinham contado. O padre José, que me tinha batizado em criança, estava na frente com um sorriso que sugeria que ele também sentia o peso da história a ser completada naquele momento. E lá estava João. Ele estava em frente ao altar num fato que provavelmente custava mais do que um carro, o cabelo penteado para trás naquele estilo clássico, a corrente de ouro ao pescoço a captar a luz das velas. Mas foi a sua expressão que me tirou o fôlego. O amor nu nos seus olhos, o tremor das suas mãos ao estender a mão para as minhas, a forma como a sua voz quebrou quando pronunciou os votos que nos uniriam. Eu, João Duca, recebo-te, Ana Romano, como minha esposa, para ter e para segurar a partir de hoje, para o bem ou para o mal, na riqueza ou na pobreza, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. As palavras eram tradicionais, esperadas, mas as que vieram depois não foram. Juro-te perante Deus e as nossas famílias que te protegerei com cada respiração do meu corpo. Amar-te-ei com um amor que transcende os pecados do meu passado e os perigos do meu futuro. És a luz na minha escuridão, a paz no meu caos, a razão pela qual luto para me tornar um homem melhor. A sua voz baixou, tornando-se algo privado mesmo naquela igreja cheia. As nossas avós prometeram estar uma ao lado da outra até ao fim. Hoje faço-te a mesma promessa a ti, a neta delas, ao legado delas, para sempre. Lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto eu proferia os meus próprios votos. Palavras que eu tinha escrito nas primeiras horas da manhã, quando o sono não vinha. Eu, Ana Romano, recebo-te, João Duca, como meu marido. Venho a ti não como a rapariga ingênua que tropeçou acidentalmente no teu mundo, mas como uma mulher que viu a tua escuridão e a tua luz e escolhe ambas. Eu sei o que és, eu sei o que amar-te significa, e eu escolho-o de qualquer forma, livremente, completamente, com cada parte do meu ser. Apertei as suas mãos, sentindo a força nos seus dedos, a firmeza que se tinha tornado a minha âncora. A minha avó ensinou-me que o amor é um ato de coragem. Hoje eu provo que ela estava certa. Quando o padre José nos declarou marido e mulher, os aplausos que encheram a igreja pareceram o fechar de um círculo que tinha sido deixado aberto por 3 gerações.
João beijou-me com a mesma ternura que me tinha mostrado naquela primeira noite na minha varanda. A mesma paixão que me tinha revelado no armazém quando ele pensou que me podia perder. E algo antigo e novo se selou entre nós. Na recepção realizada na sala dos fundos da tratoria do bairro, onde a nossa história tinha começado, encontrei-me em frente a uma mesa coberta de fotografias. A minha avó com a sua amiga Lúcia em Trás-os-Montes, jovens e bonitas, cheias de esperanças que a guerra depressa espalharia. A minha avó sozinha em Lisboa, a reconstruir uma vida do nada. Os meus pais no dia do casamento deles, o sorriso da minha mãe tão parecido com o meu. E agora, João e eu, o último capítulo de uma história que remontava há décadas. A tua avó ficaria orgulhosa, disse uma mulher idosa que eu não reconhecia, o seu sotaque carregado com a cadência do velho país. Ela sempre disse que os romanos e os Duca se encontrariam de novo. Ela disse, o destino não esquece as suas promessas. Conheceu-a? Perguntei surpreendida. A mulher sorriu, os seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu estava lá quando ela e a Lúcia se despediram, na noite em que a guerra nos tirou tudo. Eu estava lá quando elas se encontraram de novo, 50 anos depois, nesta mesma rua. Ela pressionou uma mão enrugada na minha bochecha. Alguns amores são demasiado fortes para serem quebrados pelo tempo, ou pela distância, ou pela morte. O teu é um deles, filha. Nunca duvides disso. Ela desapareceu na multidão antes que eu pudesse perguntar o seu nome, deixando-me com perguntas que provavelmente nunca seriam respondidas. João apareceu ao meu lado, envolvendo-me pela cintura. Estás pensativa. Estava a pensar no destino, admiti, em como uma mensagem de texto errada levou a tudo isto. A sua risada foi baixa, íntima. Não foi uma mensagem errada, Ana. Foi a mensagem certa, na hora certa para a pessoa certa. Ele pressionou um beijo na minha têmpora. O meu avô sempre disse, não há acidentes neste mundo, apenas planos que ainda não entendemos. Eu inclinei-me para ele, deixando que o seu calor afastasse o frio persistente das perguntas sem resposta. À nossa volta, a celebração continuava. Brindes em italiano e português, pratos de comida que a minha avó teria aprovado, música que fazia até os convidados mais velhos baterem o pé. Esta era a minha vida agora. Esta estranha mistura de perigo e domesticidade, de amor forjado no fogo da violência e da ternura. Mais tarde naquela noite, depois de os convidados terem partido e o pessoal ter começado a limpar, João levou-me para o beco onde tínhamos estado 6 meses antes, onde ele me tinha esperado no escuro e mudado a trajetória de toda a minha vida. Tenho algo para ti, ele disse metendo a mão no casaco. Um presente de casamento. Ele colocou um envelope nas minhas mãos. Lá dentro estava um título de propriedade de um pequeno edifício na Rua da Bica. O tipo de espaço que eu sempre tinha sonhado transformar no meu próprio negócio. É teu, ele disse baixinho. Sem cordas, sem obrigações. O que quer que aconteça entre nós, esse edifício pertence-te. A tua avó teria querido que tivesses algo que fosse verdadeiramente teu. A generosidade do presente sobrecarregou-me. Atirei os braços ao seu pescoço, sentindo a sua força sólida, o batimento cardíaco que martelava contra o meu peito. Eu amo-te, sussurrei. Não digo o suficiente, mas amo. Eu amo-te, João Duca. Os seus braços apertaram-me. E eu amo-te, Ana Duca. O meu novo nome, assentou sobre mim como uma bênção e um fardo. Um símbolo de tudo o que eu tinha ganho e de tudo o que eu tinha arriscado. Eu já não era a empregada de mesa a lutar que tinha notado uma faca escondida na manga. Eu era a esposa de um dos homens mais poderosos de Lisboa, a herdeira de um legado de amor que remontava a gerações, a mulher que tinha aberto a palma da mão e mudado o destino com 5 palavras garatujadas. Enquanto estávamos naquele beco, abraçados, enquanto a cidade zumbia à nossa volta, pensei na fotografia que ainda estava na minha cômoda em casa.
Duas jovens mulheres em trás-os-montes, a prometerem estar uma ao lado da outra até o fim. A história delas tinha completado o círculo, e a nossa estava apenas a começar. O primeiro ano de casamento ensinou-me coisas sobre mim que eu nunca soubera. Aprendi que podia entrar numa sala cheia de homens perigosos e conquistar o seu respeito. Não por causa do anel no meu dedo, mas porque eu tinha ganho através de ações que eles entendiam. Aprendi que o amor podia coexistir com o medo, que a ternura podia viver ao lado da violência, que as mesmas mãos que matavam para me proteger podiam abraçar-me durante pesadelos com uma gentileza impossível. Aprendi que a minha avó tinha razão sobre a coragem. Não era a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. O edifício que João me tinha dado na Rua da Bica tornou-se Os Romanos, uma pequena padaria e café italiana que servia as receitas da minha avó a um bairro faminto por autenticidade. Acordava antes do amanhecer todas as manhãs para amassar a massa e preparar a folar, que tinha sido a sua especialidade. Os pastéis folhados cheios de ricota e citrinos cristalizados que esgotavam antes do meio-dia todos os dias. O trabalho era exaustivo, as horas brutais, mas, pela primeira vez na minha vida, eu estava a construir algo que me pertencia inteiramente. João apoiava a minha independência com uma ferocidade que me surpreendia. Recusava-se a deixar o seu nome aparecer em qualquer documento do negócio. Insistia que cada decisão permanecesse apenas minha. E ameaçava com danos corporais qualquer associado que sugerisse que Os Romanos era apenas uma fachada para as operações Duca. A tua avó não te criou para seres a sombra de ninguém, ele disse-me uma noite. Os seus dedos a traçar padrões no meu ombro nu, enquanto estávamos emaranhados na nossa cama. Ela criou-te para seres uma luz. Não serei eu quem a irá apagar. Mas o mundo em que ele habitava não se importava com as suas boas intenções. Os russos que me tinham levado foram eliminados. A sua organização desmantelada numa campanha sistemática de violência que João nunca discutia, mas sobre a qual eu lia nas manchetes dos jornais. Ainda assim, as ameaças continuavam a materializar-se como ervas daninhas a romper o cimento. Uma família rival do Porto que via oportunidade e fraqueza percebida. Um agente federal corrupto que exigia tributo em troca de ignorar certas atividades. Um sobrinho de um homem que João tinha matado anos antes, agora crescido e faminto por vingança. Cada ameaça trazia a mesma resposta, rápida, decisiva e, em última análise, sangrenta. Eu tentava não pensar no que João fazia quando desaparecia por dias a fio, regressando com sombras nos olhos e tensão nos ombros que levava horas do meu toque para aliviar. Tentava não contar os funerais a que assisti, ao seu lado em vestidos pretos, enquanto ele oferecia condolências a viúvas e órfãos criados pela violência do seu mundo. Tentava não reparar na forma como certos nomes nunca eram mencionados depois de certas datas, apagados da conversa tão completamente quanto tinham sido apagados da existência. Mas eu reparava, eu sempre reparava. Como é que se vive com isso? Perguntei-lhe uma noite enquanto o outono pintava as árvores fora da janela do nosso quarto em tons de fogo. O peso do que fizeste? Ele ficou em silêncio por um longo momento, a olhar para o teto com uma expressão que eu não conseguia ler. Não vivo, ele admitiu finalmente. Não realmente. Eu carrego, Ana, cada vida que eu tirei, cada família que eu destruí, cada escolha que levou a sangue em vez de paz. Eu carrego-os todos os dias, e vou carregá-los até morrer. Ele virou-se para me encarar, os seus olhos escuros a prenderem os meus com uma honestidade dolorosa. Mas eu fiz as pazes com esse fardo há muito tempo. É o preço de proteger o que importa. E tu, a sua mão encontrou a minha, os dedos entrelaçando-se. Tu importas mais do que a minha consciência. A admissão devia ter me horrorizado. Em vez disso, partiu-me o coração de maneiras que eu não conseguia explicar.
Este homem perigoso, poderoso e aterrorizante, tinha sacrificado a sua alma para me manter segura. Como poderia eu julgá-lo por isso quando me beneficiava de cada pecado que ele cometia? Não quero que te percas, eu sussurrei. Nem por mim, nem por ninguém. O seu sorriso era triste e antigo. Eu perdi-me há anos, amore. Tu não és a razão. És a única coisa que torna a perda suportável. A primavera chegou com cerejeiras em flor e náuseas matinais. Descobri que estava grávida numa terça-feira, de pé na casa de banho dos romanos, com um teste positivo apertado nas mãos trêmulas. O momento era terrível. O negócio estava finalmente a dar lucro. A minha relação com João tinha encontrado o seu ritmo. As ameaças contra nós tinham acalmado para um ponto controlável. Um bebê mudaria tudo, adicionaria outra vulnerabilidade a uma vida já cheia delas. E, no entanto, quando contei a João naquela noite, observando o seu rosto transformar-se de confusão para compreensão e depois para uma alegria avassaladora, eu soube que tinha feito a escolha certa. Ele ajoelhou-se perante mim, pressionando a testa contra a minha barriga ainda lisa, murmurando palavras em italiano que eu estava demasiado emocionada para traduzir. Os seus ombros tremiam com soluços que ele não tentou esconder, e eu passei os dedos pelo seu cabelo, maravilhada com este homem que podia ordenar execuções sem pestanejar, mas que chorava ao pensar em se tornar pai. Um bebê, ele respirou, olhando para mim com olhos que brilhavam com lágrimas. O nosso bebê, um romano e um duca, finalmente unidos depois de todos estes anos. A gravidez decorreu sem problemas, supervisionada pelos melhores médicos que o dinheiro podia comprar, e guardada por homens que morreriam antes de me deixarem sofrer algum mal. João tornou-se quase insuportavelmente protetor, pairando sobre mim como uma sombra, provando pessoalmente cada refeição que eu comia, dormindo com uma mão na minha barriga a crescer, como se pudesse proteger o nosso filho mesmo em sonhos. A sua obsessão pela minha segurança ultrapassou a linha do absurdo mais de uma vez. Guardas armados nos meus exames pré-natais, vidro à prova de bala instalado nas janelas da padaria, uma sala de pânico construída no armário do nosso quarto. Estás a ser ridículo, eu disse-lhe, exasperada depois de ele insistir em acompanhar-me para comprar roupa de maternidade. Ninguém vai atacar-me numa loja de departamento. Não sabes isso. Ele contra-argumentou a analisar os expositores de roupa com a mesma intensidade que provavelmente usava para inspecionar potenciais locais de emboscada. Os inimigos atacam quando menos se espera. É isso que os torna inimigos. Revirei os olhos, mas não discuti. Não havia como vencer a paranoia de João. Não quando se tratava da minha proteção. O ataque veio no 7º mês. Não contra mim, mas contra ele. Eu estava na padaria quando a chamada chegou, a amassar massa para o pão do dia seguinte, farinha a cobrir a minha barriga inchada e as minhas costas doridas. Pedro, o segundo em comando de João, deu-me a notícia numa voz cuidadosamente desprovida de emoção. Tinha havido uma emboscada. 3 dos nossos homens estavam mortos, e João tinha sido baleado 2 vezes antes de escapar. A viagem até ao hospital existiu fora do tempo. Eu estava sentada na parte de trás do carro blindado, as mãos apertadas contra o meu estômago, a rezar a todos os santos que a minha avó alguma vez tinha invocado. O bebê chutava freneticamente, respondendo ao meu sofrimento, e eu sussurrava garantias em que não acreditava. Está tudo bem. O papá vai ficar bem. Vamos todos ficar bem. João estava em cirurgia quando cheguei, médicos a lutar para remover as balas do seu peito e ombro. Esperei numa sala privada cheia de flores e pessoal de segurança, a observar o relógio a marcar horas que pareciam séculos. Pedro trouxe-me comida que eu não conseguia comer, água que eu não conseguia beber, atualizações que não me diziam nada, exceto que o meu marido ainda estava vivo, ainda a lutar, ainda a recusar-se a deixar-me sozinha neste mundo. Quando finalmente me deixaram vê-lo,
Ele estava pálido como a morte. Tubos e fios a ligá-lo a máquinas que apitavam e zumbiam com indiferença mecânica. Mas os seus olhos abriram-se quando eu lhe peguei na mão, e o sorriso que curvou os seus lábios rachados foi a coisa mais bonita que eu alguma vez tinha visto. Ana! Ele sussurrou, a sua voz rouca do tubo de respiração que tinham removido. O bebê? Bem, eu consegui dizer, lágrimas a correrem pelo meu rosto. Estamos ambos bem. É contigo que estamos preocupados. Ele apertou a minha mão com força surpreendente. Eu disse-te que viria sempre por ti. Nem a morte pode quebrar essa promessa. A recuperação foi lenta, complicada por infecções e contratempos que testaram a nossa resistência. Eu dividia o meu tempo entre o hospital e a padaria, recusando-me a deixar qualquer responsabilidade sofrer, apesar da exaustão que me esperava a cada passo. O bebê cresceu, mais insistente, a exigir atenção através de pontapés e soluços e desejos noturnos que faziam os guardas procurar pizza de anchovas às 3 da manhã. E de alguma forma, impossivelmente, nós sobrevivemos. João voltou para casa 6 semanas antes da minha data prevista de parto, mais magro e mais fraco do que eu alguma vez o tinha visto, mas vivo. Os homens que o tinham atacado foram tratados de maneiras sobre as quais eu não perguntei, a sua organização absorvida pelas propriedades Duca, as suas famílias tendo a escolha entre lealdade e extinção. Foi brutal, eficiente e inteiramente necessário. O tipo de justiça que existia no mundo de João, o tipo que eu tinha aprendido a aceitar sem endossar. Pensei que te ia perder. Eu admiti uma noite, aninhada contra o seu corpo em recuperação, cuidadosa para não pressionar as suas feridas em cicatrização. Pensei que a nossa filha nunca conheceria o pai. Filha? As suas sobrancelhas arquearam-se. Descobriste? Eu sorri pressionando a mão dele contra a minha barriga, onde a nossa filha estava a fazer as suas acrobacias noturnas. Os médicos disseram-me na semana passada. Queria esperar até estares forte o suficiente para ouvir. Fiz uma pausa, reunindo coragem. Quero chamá-la Sofia, em homenagem à minha avó. As lágrimas que lhe encheram os olhos foram resposta suficiente. Sofia Lúcia Duca, ele disse, a sua voz embargada pela emoção. Por ambas, pelas mulheres que se amaram através de gerações e continentes, pela promessa que fizeram que nos uniu. A nossa filha chegou numa manhã de primavera, a gritar o seu desagrado por ter sido despejada da sua casa confortável. O seu cabelo escuro e os seus olhos claros eram uma mistura perfeita da herança romano e Duca. João segurou-a com a mesma reverência que tinha mostrado no dia do nosso casamento, as suas mãos perigosas, impossivelmente gentis contra o seu pequeno corpo, os seus olhos cheios de um amor tão feroz que o transformou completamente. Para sempre, ele sussurrou para ela, a promessa a passar para outra geração. Até ao fim, eu observava-os, o meu marido, a minha filha, a minha família impossível e improvável, e finalmente entendi o que a minha avó tinha tentado ensinar-me todos aqueles anos. O amor não era seguro. Não era racional, nem conveniente, nem fácil. Era uma escolha feita repetidamente face ao perigo, à dúvida e à escuridão que ameaçavam consumir tudo. Mas valia a pena. Cada risco, cada medo, cada momento de incerteza, tudo valia a pena por isto. Por eles. Por nós. A história dos romanos e dos Duca tinha começado em Trás-os-Montes, sobrevivido à guerra e à separação e a gerações de silêncio, e agora continuava num berçário pintado de amarelo suave, onde um chefe da máfia cantava canções de embalar italianas à sua filha recém-nascida, enquanto a sua esposa observava da porta com o coração mais cheio do que alguma vez imaginara ser possível. Alguns amores eram realmente demasiado fortes para serem quebrados. O nosso era um deles. E hoje? Bem, não há um felizes para sempre de contos de fadas, se é isso que esperam.
Há dias bons, dias ruins e muitos dias no meio termo. Ainda sinto o peso das escolhas que fiz, o preço da segurança que ele me dá. E sim, ao medo. Ele nunca desaparece de verdade. Apenas aprende a coexistir com o amor e a gratidão. Mas também sinto a força, a família que construímos. É uma vida de contrastes, de luz e sombra, e não sei se um dia me sentirei completamente em paz com tudo. Mas é a minha vida, não é? E isso talvez seja o suficiente.